Olá, eu sou Juliana Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigada pela sua audiência, todas as semanas conosco, aqui no canal 19 da NET da nossa TV Santa Maria. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Obrigada a estes parceiros que fazem o nosso programa acontecer. Hoje tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio a advogada pós-graduada em Direito Médico e Saúde, secretária da Comissão de Saúde da OAB Rio Grande do Sul e membro da Saúde da Família do IBDFAM. Ana Paula Dé de Castro, seja bem-vinda. Ana é minha colega, né? Tudo bem, minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é muito legal poder estar conversando contigo. Coisa hoje. Boa. Ana, vamos começar. Eu quero que tu conte para nós e para o público de casa também no que consiste a judicialização da saúde. Tá. Judicialização é levar ao judiciário, né, uma jurisdição que não está sendo efetivada na nossa vida real, na nossa vida comum. Então, a judicialização nada mais é do que ingressar com um processo para que possa ser efetivada uma jurisdição, né, uma intenção, uma necessidade. E no caso da saúde, a judicialização da saúde ela se dá ou por um defeito no cumprimento de uma política pública, no caso do Estado, ou no descumprimento de uma cláusula contratual, como nos planos de saúde. Certo. Eu sempre digo que judicialização ela é um termo meio pejorativo, porque traz ali uma culpa para o advogado e também para a parte, mas a verdade é que a judicialização ela só acontece quando os direitos não são efetivados na nossa vida real. Então ela é mais do que necessária e ela acontece porque ela tem que acontecer. Ninguém ingressa na justiça para requerer uma medicação, uma internação porque quer, realmente porque necessita. Então eu gosto de chamar de processamento. É um processamento, a gente precisa levar a outra instância para conseguir resolver. E essa judicialização ela tem os seus níveis crescendo de uma forma bastante grande. Pelos índices aí do CNJ, mais de 130%, né, ano após ano. Então, é bem preocupante porque isso reflete também que as políticas públicas não estão sendo cumpridas na área da saúde. Sim. E também que as pessoas conhecem os seus direitos e tendem a levar para o judiciário. Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo que a gente tem um judiciário abarrotado de processos. Com certeza. Certo. Ana, quais são as expectativas da área da saúde para os próximos anos? Então, as expectativas são complicadas. Esse ano a gente teve um avanço muito grande, muito importante, né? Infelizmente, em razão de uma pandemia. Sim. Mas os avanços que nós tivemos com a construção, inclusive, de hospitais, liberação de leitos, a gente espera que isso continue, né? Que a gente possa perpetuar essa herança da pandemia, então que seja alguma herança positiva. Positivo. Mas na verdade o cenário que a gente tem ele é um pouco catastrófico, né? Tem uma relação também com o desemprego que a gente teve este ano, que infelizmente foi devastador. E pessoas que então faziam parte de planos de saúde, né, tinham contratos com planos de saúde, se tornam inadimplentes. E essas pessoas, quando precisam de um auxílio à saúde, elas vão retornar ao sistema público, né? E o sistema público a gente já sabe como ele está defasado. Então a gente tem uma perspectiva complicada, né, nesse sentido da saúde para os próximos anos. Também temos um reflexo da Covid, que são algumas doenças que podem estar relacionadas. Uma delas é, por exemplo, a saúde mental, que a gente tem falado muito agora durante a pandemia.
Então, a saúde mental é uma preocupação tanto das operadoras de plano de saúde quanto do sistema público, e assim como outras doenças que podem estar relacionadas ao Covid, que a gente ainda não tem conhecimento. Exatamente. A gente não sabe o que essas pessoas que foram curadas vão ter. Tem a questão também da vacina, se a gente vai estar realmente imune, essas vacinas estão em testes, então a saúde ela está sendo colocada no patamar que ela sempre deveria estar, né? Ela está sendo colocada no topo das discussões. Então, eu acho que esse é o benefício que a gente teve, né? Que a gente possa conversar e discutir, mas infelizmente, em razão também desse desemprego, desse retorno das pessoas dos planos de saúde para o sistema público, não dá à saúde uma expectativa muito boa, né? Certo. Agora, tu acabou falando também do desemprego, e era essa uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? Esse reflexo para a saúde, né? O que tu acha aí que vem de reflexo em termos de saúde das pessoas? O desemprego ele não reflete apenas na saúde que a gente está refletindo agora, que seria de tratamento, cirurgias, nesse sentido. Certo. Mas ele também vai vir no sentido da saúde básica, por exemplo, saúde sanitária. Pessoas que perdem o emprego tendem a ter que se mudar, por exemplo, para um lugar mais barato, alguma coisa, acabam tendo que residir em favelas, em lugares que não têm saneamento básico de qualidade. Então, é importante dizer que o SUS ele não é só hospital, o SUS também é vigilância sanitária, tem toda essa questão da Anvisa, inclusive. Então, é amplo o sistema público de saúde. E o desemprego, então, ele vai abarcar, vai ser ruim em todas essas esferas que a gente fala sobre saúde, né? Os efeitos do desemprego, tudo que causa. Exatamente. Tem também aquela pessoa que ela consultava pelo sistema público de saúde, mas ela tinha condição de adquirir a medicação e agora ela já não tem mais a condição. Então, a descontinuidade desses tratamentos é uma preocupação. Podemos falar também dos tratamentos que estão sendo interrompidos pelo medo da pandemia. Sim. Que isso aí, em algum momento a gente vai ter uma bolha, a gente está numa bolha que em algum momento vai estourar. Com certeza. Semana passada eu trouxe no meu programa a Érica, né? Exato. E nós estávamos falando sobre o Outubro Rosa, da conscientização, da prevenção do câncer de mama. E ela estava um pouco preocupada. Ela disse, Juliana, muitos pacientes meus interromperam o tratamento em função da pandemia, né? A pessoa vai ficar assustada. Eu acho que agora a gente já está retornando para a gente já está num ritmo melhorando, assim, acredito eu e espero que daqui para frente só melhore. Mas ela disse da preocupação dela, né, com a interrupção do tratamento dela. Sim, e não só quanto ao tratamento, mas quanto ao diagnóstico precoce. Exatamente. Eu fiz um podcast com o Dr. Juarez Chiesa, que é oncologista, e ele fala então que o tempo entre quimioterapias, tem alguns tipos de câncer que o tempo entre as mamografias, o câncer ele cresce durante aquele 1 ano. Então, deixar de fazer os exames periódicos, ele vai ser catastrófico em algum momento. E também a gente teve, por um momento, a interrupção das cirurgias, que é preocupante. Então, eu sempre digo que a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Estamos vivendo aí dia após dia, semana após semana. Sim. E torcendo e fazendo os nossos melhores esforços para que as coisas não sejam catastróficas como elas se desenham. Mas que é importante esse diagnóstico precoce, inclusive, do câncer de mama e das outras doenças, que as pessoas não deixem de acompanhar suas doenças, né? Sim. Porque é um temor que a gente tem, né? Até as doenças correlatas, né, que a gente acaba deixando de lado e que a pandemia trouxe a depressão, a ansiedade, e que muitas vezes é deixada de lado por achar que é uma bobagem ou é algo momentâneo, né? Então, existe essa preocupação. Vale dizer que as coisas estão muito mais facilitadas nesse sentido, né? A gente tem uma legislação que permite a telemedicina, a gente tem outros conselhos seguindo no mesmo sentido, então hoje já é possível que tu realize uma terapia via Skype, via Zoom. Então, esses tratamentos e essas possibilidades, elas ficam mais facilitadas. Com então, certeza. que a gente possa incentivar as pessoas a buscar, né? Exatamente. E que bom que a tecnologia veio a favor também disso, né? Coisa boa.
Quais são as expectativas em termos de judicialização da saúde nos próximos anos? Tá, então, como eu te disse antes, a tendência, e a gente já tem visto uma tendência, né, de aumento dessa judicialização. Hoje nós estamos mais focados num método de resolução desses conflitos de forma extrajudicial, né? Já existe estudos e uma força-tarefa nesse sentido. O que a gente precisa, na verdade, seria uma resposta dessa possibilidade da gente resolver administrativamente os nossos problemas na saúde, uma resposta de quem deve cumprir. Então, assim, planos de saúde, eles precisam, e já estão fazendo, inclusive, criando essas bancas de mediação para que a gente possa resolver as questões de saúde sem buscar o judiciário, né? Ah, interessante. Então, essa é uma via alternativa que é muito importante, mas é claro que ela não se efetiva 100% quando a gente fala, por exemplo, do Estado, né? Certo. Quando a gente fala, ou, por exemplo, do plano de saúde aqui do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul. Isso veio agora com a pandemia, Ana? Não, já é um projeto anterior, mas com o aumento da judicialização de uma forma absurda, se viu cada vez mais importante que isso aconteça, né? Claro que agora, durante a pandemia, a gente teve a oportunidade, né, de estudar mais e falar sobre saúde. Eu acho que os olhos estão voltados para a saúde, então que bom que a gente pode conversar e trazer coisas novas, né? Então, acho que esse período, o que mais a gente fez foi estudar. Sim. A gente teve muito congresso, muita conferência online, que possibilitou também que a gente esteja conectado com o mundo inteiro, porque, claro, já existiam congressos online, mas isso se torna muito mais comum. Então, isso tende a ser cada vez mais discutido, que é muito importante, né? Coisa boa. Vou te interromper rapidinho, que estamos terminando o primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e já tem mais conversa com a Ana. Não saia daí. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA. Ir em frente. Estamos retornando ao segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, que hoje tenho o prazer de receber a advogada Ana Paula Dede Castro. Estamos conversando sobre saúde, sobre a experiência dela na advocacia. Ana, a próxima pergunta que eu tenho para te fazer é quais são as áreas de atuação do direito médico e da saúde? Tenho dúvida e acho que o público de casa também. Também. O direito médico da saúde, então, ele vai se dividir entre direito médico e da saúde e depois dentro de grandes áreas, né?
Dentro do direito médico, o advogado que escolher essa área, ele vai poder atuar contra médico, a favor de médico, né? E dentro das áreas criminal, administrativa, civil. Então, existe uma parte de defesa de interesses certo. E também de uma atuação contrária, né? E também a parte tributária, a parte empresarial é muito importante. Dentro da saúde, a gente fala mais sobre saúde e menos de profissionais. É claro que o direito médico ele é um termo que foi ganhando poder, assim, mas ele não fala sobre o direito do médico, ele fala do direito da ciência médica, né? Ele engloba, então, a enfermagem, fisioterapia, odontologia, mas com os maiores índices de processamento, né, são odontologia e a medicina. Então, por isso que a gente acaba confundindo, achando que é sempre do médico, né, ou que é só o médico. Dentro da saúde já é uma parte mais abrangente, então tu consegue trabalhar a favor dos planos de saúde, contra os planos de saúde, a favor do paciente, né, representando os interesses. No meu caso, eu trabalho exclusivamente representando os interesses dos pacientes. Então, toda essa parte de saúde, mas também é interessante que quem estuda essa área, né, quem trabalha, consegue atuar como na parte de saúde pública também, que seria com alguns concursos, né, com atuações mais voltadas a políticas públicas, né, que daí não seria exatamente a advocacia, mas que é importante um conhecimento geral de saúde, né? Sim. O teu maior número de ações hoje, Ana, é contra planos de saúde? Contra planos de saúde e contra o Estado, né? Porque não são todas as pessoas que possuem plano de saúde, mas a grande maioria é contra plano de saúde. Sim. E essa é a próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Eu nunca deixo de fazer ela para os meus convidados, porque esse momento que a gente está vivendo, né, a gente precisa se adaptar. Como tem sido o teu trabalho? Tu se adaptou em função da pandemia? Eu acho que todo mundo teve, né, que se adaptar. Isso. Não teve muita saída. E eu vejo na advocacia que a gente estava adiando muitas mudanças que eram necessárias. Nós tínhamos o processo eletrônico, mas ele não está ainda completamente implementado. E isso facilita muito a nossa vida, né? Facilita muito o trabalho. Então eu percebi que algumas coisas foram bem assim a toque de caixa, algumas coisas nós vamos ter que reaver, vamos ter que ver como é que está funcionando, mas eu já tive a experiência, né, de trabalhar em home office. Hoje não estou exclusivamente em home office, estamos fazendo um rodízio no escritório, então eu vou ao escritório, mas não dá para negar que o nosso trabalho ele se tornou muito mais facilitado. E eu vejo isso não só pela nossa prática, mas pelo conhecimento que as pessoas, né, que o público em geral, que são nossos clientes, eles têm cada vez mais acesso, as crianças estão tendo aula. Exatamente. Então não é complicado como era antigamente tu dizer para o cliente, vamos fazer uma reunião virtual, né? Ou ainda, o senhor pode escanear os documentos e me mandar, o senhor pode tirar uma foto do documento. Então isso se tornou muito mais facilitado, Com né? Então, com certeza, eu acho que é um passo que foi dado da tecnologia que a gente não vai voltar atrás. Eu acho que nós vamos implementar cada vez mais nesse sentido. Já temos um número extraordinário aí de processos físicos que foram digitalizados durante a pandemia, teve uma força-tarefa para que isso fosse realizado. Advogados também podiam tirar em carga o processo e digitalizar. Então, acho que isso só facilita, e isso facilita e é ágil para o cliente, então isso é ótimo. E para o judiciário, se adaptou também? Eu acredito que sim, a gente já vinha numa implementação e eu percebo que as coisas ficam muito mais facilitadas. Eu digo sempre que o processo ele é um diálogo, né? Sim. Ele é um diálogo dentro de uma carta que tu está escrevendo para o juiz. Então, nada mais é do que aquelas partes que estão trabalhando junto consigam se entender o que elas estão buscando. Com e certeza. eu acho que na parte eletrônica, nessa nova era que a pandemia trouxe, a gente vai se entendendo. Com certeza. Vai se ajustando, né? Que bom que a tecnologia veio a favor, né? Sim. Até que tu disseste das reuniões e cursos online, eu acho que muita gente conseguiu se adaptar e usufruir disso durante a pandemia. E eu até trouxe uma convidada, a minha primeira convidada do programa,
uma enfermeira que ela disse que estava fazendo tudo online e também ajudando outras pessoas, então a importância disso também, como uma forma, a tecnologia veio para nos auxiliar, né, como uma forma de distração também, né, Ana? Sim. Na própria Comissão Especial da Saúde, que agora eu sou secretária-geral, lá na OAB, a gente tinha que ir para Porto Alegre para fazer uma reunião. E então, a partir de março, a gente já começou a fazer a última reunião foi em março, aliás. Então, a partir de abril, a gente começou a fazer todas as reuniões virtuais. Isso facilita muito, porque hoje a gente pode ter uma comissão que realmente representa o estado todo. Nós temos pessoas de Bagé, temos pessoas de São Borja, temos gente mais de cima do estado, do litoral, Caxias. Então, é muito legal que a gente possa ter essa diversidade de pessoas falando sobre saúde. Então, eu percebo muito isso. E, inclusive, a questão dos cursos serem gratuitos, porque o custo para te trazer um palestrante de Brasília, não existe mais. Então, as coisas começam a se facilitar, né? E na reunião online tem o mesmo proveito como se fosse uma presencial? Mais ou menos, né? A gente ainda tem que se acostumar. Com certeza. Porque enquanto um fala, o outro não fala, senão a gente dá uma zebra ali. Mas eu percebo que elas são muito mais cansativas, mas é a modalidade que a gente tem agora, a gente tem que aproveitar e agarrar com todas as forças, né? Com certeza. Com certeza. Conta pra nós, como é que é trabalhar na defesa do interesse da saúde? Então, eu acho que quando a gente trabalha com saúde, sempre falo que quando a gente trabalha com saúde, a gente chega sempre atrasado. A gente acaba trabalhando muitas vezes com a doença. Sim, verdade. Então, como é importante, assim, eu percebo como é importante a gente ter uma honestidade e uma capacidade de entender o que aquela pessoa tá passando. Então, o processo em saúde, ele nunca é apenas um processo. Ele tem toda uma família que teve um direito frustrado, que tem um familiar enfermo, doente, mal, no hospital, com risco de vida, porque a grande maioria dos processos que a gente tem são pessoas que têm risco de vida, né? Então, tem que ter um cuidado a mais. Eu sempre digo assim, nós não somos psicólogos, não atuem como psicólogos, né? Porque isso é importante, a gente não aprendeu. Porque eu acho que acaba te tocando também de uma forma o lado humano, né? Claro. Que eu acho que a gente tem, assim, não deve ser fácil, né? Mas é honesto com o cliente de indicar, inclusive, assim, que ele procure uma ajuda qualificada, porque nós não somos psicólogos, a gente não pode invadir a área do outro, né? Então, com muito cuidado, com muito respeito, com muita empatia, né? E aquelas pessoas são fragilizadas dentro do direito do consumidor, a gente chama ela de hipervulneráveis, porque além delas estarem numa relação de consumo ali que coloca elas em desfavor de uma forma econômica, intelectual, porque tu não tem o conhecimento do que o plano de saúde, né? O plano de saúde, ele sabe todas as normas, ele sabe sobre todas as doenças e tudo mais. Então, ele além de ser vulnerável nesse quesito, ele também está doente e muitas vezes ele é idoso. Então, são pessoas que estão hipervulneráveis, que a gente tem que tomar todo um cuidado. E eu falo sempre da honestidade, né? Sim, em primeiro lugar. Não existe processo ganho. Com certeza. Não existe. A gente tem que apresentar as possibilidades e fazer o melhor trabalho e deixar que o judiciário decida, então, né? Com certeza. Quando é que surgiu esse teu amor pela advocacia na saúde? Pois é, eu sempre digo que eu estou advogada, né? Que eu gosto mesmo é de dar aula, eu gosto de falar, como vocês devem ter percebido. Coisa bem boa. Mas surgiu uma possibilidade da pós-graduação lá da UBRA. Eu já trabalhava no escritório com algumas ações de saúde, já tinha meio que assumido essa parte. E aí comecei a estudar, porque eu acho que é uma coisa diferente, né? Eu percebo que ainda existem muitos advogados que trabalham com saúde, mas não se especializaram. E eu acho importante que a gente estude. Eu sempre gostei da academia, eu sempre gostei dessa coisa de artigo, de professora mesmo, da docência, né? Então, eu acho que foi por aí, assim, fui me apaixonando. Tenho um empurrãozinho dentro de casa, né, que me ajudou. Então, cada vez mais gosto dessa área e acho que esse ano também, com um envolvimento maior dentro da OAB e dentro do IBDFAM, acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal. Essa experiência, como é que foi essa experiência dentro do... Pois é, eu fui convidada pelo Dr. Sandro Trentin, hoje falecido, né?
para integrar. Na época ele era o presidente, e eu fui para Porto Alegre, achei muito legal, achei o máximo, porque nós aqui do interior nós não temos muito acesso à OAB Rio Grande do Sul, né, da capital. Para nós tudo é muito diferente, né? Então eu achei muito legal poder participar, estar lá, convite dele, e logo depois do falecimento dele, infelizmente, a gente já teve dois problemas para lidar, né, que era estar sem presidente e depois uma pandemia. Começamos a nos mexer e a gente percebeu que a gente podia, que a gente conseguia fazer. Acho que a gente aprendeu fazendo essa coisa das reuniões, essa coisa de webinar, começou agora. Então, aí a gente já conseguiu produzir cursos. Nós temos uma pós-graduação também pela Unisc, com apoio da Escola Superior da Advocacia. E temos um curso de aperfeiçoamento também pela ESA. E a gente começou a trabalhar nesse sentido. E eu acho que as coisas vão meio que fluindo. Sim, com aí certeza. A Juliana vê lá no Instagram, me convida e a gente tá falando em todos os lugares, com entendeu? Certeza. E como dá visibilidade em rede social, né, Sim, Ana? é verdade. Então... Eu não sou muito assim, rata das redes sociais, sabe? Mas volta e meia eu posto. Tenho postado alguns pensamentos, algumas reflexões. Sim, eu acho que é interessante nesse âmbito que eu tava falando da pandemia, tudo. Eu acho que eu acabei te vendo mais nas redes sociais, né? Eu pude acompanhar entrevistas tuas, e eu acho isso muito interessante mesmo. Não, é legal como as pessoas querem saber como que a gente tá, né? Isso. E logo no começo a gente compartilhou até relatos da quarentena no escritório, porque a gente queria contar para os nossos clientes como que a gente tava e dando uma mensagem de esperança também. Né? Eu acho que para o cliente também é legal essa interação, porque a gente se sente mais próximo um do outro, humano, né? Humano. Exatamente. A gente acaba conhecendo mais uns e outros, né? Aninha, muito obrigada pela tua presença. A gente está chegando ao fim de mais um programa. Estamos sempre à disposição. Esse espaço é teu também, quando precisar. A gente está sempre à tua disposição. Gostaria de agradecer bastante por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu também fico à disposição, sempre que quiserem me chamar. E muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo, minha colega querida. Muito obrigada. Merece. Acho que o público de casa também gostou. É muito importante falar sobre saúde, né? Ainda mais nos dias em que estamos vivendo. Tá bem? Muito obrigada. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Gostaria de agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar de forma inédita toda terça-feira, às 21 horas, quinta-feira, às 20h30, sextas e domingos, às 23 horas. Temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.